Olá, hoje nós vamos fazer casas de botão na máquina. Eu fiz uma pequena blusinha, coloquei os pontos na máquina para fazer o acabamento frontal. Teci em vermelho para dar um destaque, uma diferença no ponto e visualizar melhor. Como é 3,15, o fio 3,15, eu estou usando na regulagem 5,1. Acabamento sempre a gente faz em regulagem menor. Eu vou fazer dois tipos de casinha, de botão pequeno e de botão um pouco maior. Botão pequeno eu faço com o transportador de 1. Transportador de 1, eu transporto uma agulha para a esquerda, uma agulha para a direita, vagando duas agulhas no centro. Para elas não incomodarem, eu vou levantar. Para botões maiores, eu vou fazer concomitante para facilitar a visualização. Um ponto eu passo para a agulha da esquerda, outro ponto eu passo para a agulha da direita, só que eu não tiro ele, eu não transporto apenas, eu faço o ponto ir para cima da palheta e o ponto que ele recebeu ficar embaixo. Transporto ele novamente, tecendo ele na máquina. Esse ponto que veio para a esquerda, eu faço a mesma coisa. Eu vou transportar ele para o lado. Eu remalhei o ponto dentro do próprio ponto, ficando assim 4 agulhas vagas. No botão pequeno eu deixei 2 agulhas vagas. Nesse botão médio, vamos deixar 4. Aqui eu tenho um problema. Quando eu passo o carro para a esquerda para fazer o fechamento da casa, como eu tenho 2 agulhas vagas, uma delas recebe a carreira e a outra eu tenho que desmanchar e refazer, como fazer uma laçadinha. Eu entorto, desfaço, faço uma laçadinha com o transportador. Começando da direita fica melhor. Pego o transportador por trás, giro e recoloco o ponto feito. Aqui nesse de botão maior foram 4 agulhas vagas. Uma pode ficar só com o fio, outra também, e as duas do meio ganharam uma laçadinha, uma entortada no ponto para ele formar ponto. Como elas estão com pouco peso, eu ergo as agulhas de novo. Teço, aqui foram 2, teço mais 4 carreiras. Aqui foram 4, sempre erguendo para elas trabalharem. Faço uma marcação em regulagem maior, volto à regulagem anterior, que era 5,1, e faço 2, 4, 6 carreiras. O carro parou no lado esquerdo. Faço o outro lado da casa, porque eu vou fechar esse acabamento e ele vai precisar ter 2 buraquinhos coincidentes para fazer a casinha. Então, a casa de botão pequeno é só transportar. Um para um lado, outro para o outro. Já ergo. A casa do botão maior, eu pego um para um lado, outro para o outro, mas eu deixo assim, a palheta dividindo um ponto e o outro. Puxo o ponto para baixo e transporto ele novamente. A mesma coisa aqui. Deixo a palheta
dividindo o ponto que foi transportado e o ponto que estava na máquina. Puxo para baixo e transporto de novo. Então, foi na mesma direção que nós fizemos esse de baixo. Levanto todas as agulhas. Percebe a força que está fazendo o ponto aqui? Mais do que 4 agulhas vagas não é possível, porque a gente estoura os fios aqui no meio. Não é possível nesse modelo de casa. Passo o carro para a direita. 2 fios, 2 agulhas ocupando o mesmo fio não dá. Uma delas vai ter que refazer. Desmancho o ponto, entorto o transportador e puxo para cima. Mesma coisa aqui. Os 2 do meio eu vou refazer. Como é que eu faço isso? Transportador embicando para mim. Entorto e coloco lá. Mesma coisa, o do lado. Transportador embicando para mim, giro ele, formando uma laçada e colocando naquele ponto. Os 2 laterais, eles conseguem trabalhar com uma laçadinha. Puxo as agulhas para cima. Toda vez que eu passar agora, vou precisar levantar esses pontos. Nós fizemos 6 carreiras antes para fazer o primeiro buraquinho de casa. E aqui também, depois que eu termino, tenho que fazer 6 carreiras também, para quando fechar, coincidir o tanto de carreiras que eu tenho até a marcação com regulagem mais alta. Quebro o fio com uma margem boa para a costura. E tiro com linha de outra cor. Essa é uma forma de fazer a casa já na máquina. E essa casa, ela sai no sentido do comprimento do casaco. Agora, o que fazer? O que fazer agora é costurar o acabamento primeiro, para depois costurar a casa. Que essa casa também precisa ser caseada, porque senão ela fica um buraco ali e o botão pode ir ou para um lado ou para o outro, ou não entrar. Então, primeiro fechamos o acabamento. Eu vou fazer isso e já mostro para vocês o caseado. Depois de costurado o acabamento, fechado o acabamento, tira a barra limpa, passa para o lado direito o tecido. Nós vamos trabalhar agora com o lado direito. Linha na agulha. Essa aqui é uma agulha que não tem tanta ponta, mas é bom tomar cuidado para não espetar. Passo o fio sem nó por dentro do tecido. Posso trazê-lo do lado de cá e deixar uma sobra, que depois nós vamos cortar a sobra. Por que que eu não faço nó? O nó, às vezes, nota-se onde ele está, né? Colocando a ponta do dedo, nota-se onde ele está. Outra que ele pode saltar para o lado de fora. Dependendo do uso, aí atrapalha mais ainda. Caseando o botão, caseando a casinha de botão pequeno. Eu vou casear fazendo um círculo. Eu não preciso ter necessariamente um início dela diferente desta, que tem 2 lados bem determinados. Mas se eu quiser mostrar o cantinho dela bem feito,
eu começo num dos ladinhos do ponto, caseando. Como é que é esse caseado? Devagar, com muita paciência. Deixo o fio de trabalho para baixo do meu dedo, trago a agulha, pegando os dois panos do acabamento, trago a agulha para dentro desse fio e ele forma um ponto caseado. É o que nós fazemos sem buraquinho, o que foi mostrado já num vídeo, sem o buraquinho. Agora, com o buraquinho, fica mais fácil ainda. Trago o fio enrolado por baixo, seguro com o dedo, passo a agulha, pegando os dois panos do tecido e puxo. Mesma coisa aqui. Chegando na ponta, na extremidade dessa casa, eu reforço bem. Não sei se dá para ver bem com a linha vermelha, que é a mesma do acabamento, que é a que a gente costuma casear. A mesma linha que foi usada no acabamento, usa-se para casear. Mas, se não der, eu desmancho e faço em cor contrastante para melhor visualizar. Vou trazendo a casinha. Acabando toda ela. Eu posso deixar ela arredondada ou no final, nas duas laterais, eu faço um ponto que não seja pegando por dentro, eu faço um ponto reforçando aqui. Depois eu ajeito com a ponta do dedo, com a unha, que esse acabamento fique para dentro. O fio que sobra, também não corto ele rente. Eu coloco ele para dentro do acabamento, já que o acabamento é duplo. Coloco ele para dentro do acabamento e daí lá no fundo, lá no final, eu corto. Ok? Então, essa é a casinha pequena. Lado direito, lado avesso. Eu costumo fazer sempre pelo lado direito a casinha, que esse acabamento a gente perceba aonde ele está. Trazendo sempre para dentro da casa. Botões pequenos. Agora vamos para o botão maior. Já que eu estou com o fio aqui, eu vou colocá-lo para início. Começando o botão. Se eu não quero fazer a laçada por baixo, vamos fazer a laçada por cima. Começo numa das extremidades. Também não vou pegar o ponto lá em cima, né? Eu pego ele mais próximo da casa. O suficiente que pegue os dois pontos. Laçada. Sempre puxando para ele ficar firme. Laçada, puxa. E próximos um do outro. Também não posso pegar um aqui e outro já no final. Aqui no final
na outra extremidade, dou um reforço, porque é justamente aonde mais fácil estoura a casa do botão. Se o botão é muito grande, ou se a pessoa não tem um modus para vestir, para botoar, ou de repente ganha um puxão, é onde costuma estourar, nos cantos. Lembra de pegar os 2 panos. Esse é um tipo de casa que, se a pessoa quiser no futuro desmanchar a blusa, não está comprometido, não foi cortado, nada. É só desmanchar com cuidado o acabamento da casinha, que consegue aproveitar a lã perfeitamente. Aqui na lateral também dá um reforço maior. Pega o fio que sobra da costura e manda ele longe, para depois ser cortado. Então, essa é uma casa de botão, e ajeita-se com a unha, né? Essa é uma casa de botão de médio para grande. Essa é uma casa de botão pequeno. Deixa eu ver se eu acho algum botão para fazer o teste. Então, temos alguns candidatos aqui a entrar na casa dos botões. Cortando os fios. Botão graúdo. Deixa eu ver quantos centímetros ele tem. Esse é um botão que mede 2 centímetros, 2,2. Esse não entra, nem forçando a casa, porque acaba estourando. Esse é um botão menor que ele. Esse mede 2 centímetros. Passa na casa perfeitamente. Então, de 2 centímetros, eu consigo fazer uma casa, usando a lã 315, eu consigo fazer uma casa com 4 agulhas. 2 para cada lado e depois transportar ela novamente. Então, com 4 agulhas, esse botão de 2 centímetros, tudo bem. Um botão menor, passa folgado, só que corre o risco de ele não segurar na casa, ele arrebentar. Então, poderia ser uma casa com 3 agulhas. 2 para um lado e uma para o outro. Porque se você já tem um botão desse tamanho que precisa fazer a casa, você não pode fazer uma casa muito grande. Mesma coisa com esse. Casa pequena. Esse botãozinho, que é um botão de camisa pequeno, passou tranquilo. Esse outro, um pouquinho maior que ele, passou arrastando. Então, um botão de 1 centímetro, um botão de 1 centímetro, perdão, o cor de rosinha aqui é 1 centímetro, e esse outro é 0,9. Menos de 1 centímetro, passa perfeitamente nessa casinha, feita com 2 agulhas. Uma para um lado e outra para o outro. Esse outro um pouquinho maiorzinho, de 1 centímetro, ele arrasta, mas conseguiria entrar também. O que eu faço quando eu preciso de uma casa de um botão maior que 2 centímetros? Faço outro tipo de casa. Porque maior que 4 agulhas transportadas, não consigo fazer. Ele arrebenta o fio na hora que nós estamos transportando a agulha. Então, não é bom, não é aconselhável fazer para botão muito grande. Ou muda o tamanho do botão para 2 centímetros, que daí ele fica justo e perfeito.
Mesma coisa com o pequeno, ou você faz um outro tipo de casa, certo? Essas casinhas saíram no sentido vertical. O acabamento, a casa fica no sentido vertical. Quando a casa é em horizontal, é outro método, é outro tipo de esquema. Mas observando esse botão grande para um acabamento que aqui foram 12 carreiras, ele está justo no acabamento. Não é bom que ele seja, o acabamento seja maior, perdão, o botão seja maior que o acabamento, não fica muito bom. Então, esse seria o ideal. Esse tamanho de 2 centímetros seria o ideal para essa casa, para esse tipo de a casa em vertical também. Casa na horizontal é outro modelo, é outro dia, ok? Espero que o vídeo seja útil e bom trabalho.